Amém, meus irmãos? Graça e paz. Vou gravar aqui um pequeno vídeo só para nós refletirmos acerca das Escrituras. Jesus, quando foi tentado no deserto, Satanás ele usou exatamente a palavra de Deus para tentar Jesus. E se a Bíblia diz que Jesus foi tentado, é porque de fato ele foi tentado, meus irmãos. A Bíblia não está de brincadeira quando diz que Jesus foi tentado. E Satanás usou exatamente a Bíblia para tentar Jesus. Por exemplo, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e falou: jogue, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para poder te guardar. Só que Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. E ele estava cheio da sabedoria de Deus. E estava cheio das Escrituras. E ele percebeu o engano de Satanás ali, usando a própria Escritura, que no momento tentou Jesus a fazer isso. Eu tenho um ministério a cumprir, eu sei que Deus vai me guardar, eu vou me jogar daqui e Deus vai me guardar. Olha que coisa maravilhosa vai ser as pessoas vendo o Pai me livrando. Mas Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. E nos deixou uma lição. Por exemplo, lembrei aqui de um texto agora, Marcos 16, quando Jesus falou para os seus discípulos: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então beleza, então vamos beber um veneno que não vai acontecer nenhum mal. Está tendo um tiroteio ali, então eu vou passar ali no meio daquele tiroteio, porque eu sei que Deus vai me guardar. Eu vou me alimentar de qualquer maneira. Eu vou comer McDonald's todos os dias e nada vai me acontecer. Por quê? Porque se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Está vendo a sutileza, meus irmãos? Está escrito. Mas eu vou usar isso fora de contexto? Por exemplo, também, os católicos dizem que podem adorar imagens. Por quê? Porque Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal. Opa, então se Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, eu posso adorar uma imagem? Qual o problema? O que mais? Um espírita, ele usa aquele texto de Jesus para Nicodemos, em João 3. É necessário nascer de novo. Opa, então a reencarnação é necessária. Dentro da própria igreja evangélica, vamos lá. Romanos 3, está escrito lá: não há nenhum justo, nenhum sequer. Sério mesmo? Então por que o apóstolo Paulo no capítulo anterior falou, em Romanos capítulo 2, se não me engano, verso 13, que não é justo aquele que ouve a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados? Em Apocalipse 19, quando Jesus voltar, está escrito lá: o linho fino dos justos são os atos de justiça por eles praticados. 1 João capítulo 3 está escrito que o justo é aquele que pratica a justiça. Então, não há nenhum justo? E no Antigo Testamento, Noé foi chamado de justo, Jó foi chamado de justo, Daniel foi chamado de justo, né? Enfim, os profetas, não há um justo sequer? Em Ezequiel está escrito que naquele contexto do povo lá de Deus, que estava em pecado, Jesus falou lá na palavra: se nessa geração ainda vivessem Noé, Jó, eu esqueci o nome do outro, Noé, Jó e Daniel, isso. Daniel, Noé e Jó. Somente eles, por suas justiças, seriam salvos. Nem mesmo seus filhos seriam salvos. Está escrito. Ezequiel, se não me engano, Ezequiel 14. Está escrito, meus irmãos. E não há nenhum justo? O que mais? A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas em qual contexto? Tiago capítulo 2 diz que quem não pratica obras não tem fé. Mas a fé
É a única maneira de nós sermos salvos. O justo viverá pela fé. Mas a fé sem obras é morta. E aí? É por obras ou não que somos salvos? Está escrito, né? Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas em Tiago diz que é com obras. E aí? Então, meus irmãos, não é porque está escrito que nós vamos pegar esse texto escrito e fazer uma doutrina. A gente pode usar a Bíblia para criar várias doutrinas. Quer ver outro? Isaías 53 está escrito que Jesus nos substituiu na cruz. Levou as nossas doenças e levou também os nossos pecados. Então, eu não posso mais ficar doente. Jesus já levou tudo. Eu não posso mais pecar. O pecado foi arrancado da minha vida. Eu não peco mais. Eu posso criar essas doutrinas. Quer ver outra? Trindade. 2 Coríntios 13, no finalzinho lá, o que o apóstolo Paulo fala? Ele se despede da igreja dos Coríntios. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Tá aí, Wagner? 3. Trindade. Mas aí quando a gente vai para 1 João, capítulo 1, verso 3, está escrito qual é a nossa comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A comunhão do Espírito é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não pegarmos um texto da palavra e criarmos uma doutrina. Porque, eu vou falar aquilo que eu falei no início para os irmãos, Jesus foi tentado exatamente com a própria palavra de Deus. Satanás falou uma verdade. Ele citou o Salmo 91, se você cair desse pináculo aqui, Deus vai enviar anjos para poder te socorrer. E Jesus foi tentado, é mesmo, ele vai me socorrer. Mas ao mesmo tempo, ele lembrou de outro texto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, como é que nós vamos então vencer os enganos? Porque está escrito na Bíblia. E aí? Quem é que está com a verdade? Nós só vamos vencer o engano se nós tivermos um coração próprio para com Deus. Olha o exemplo de Jesus. Jesus não se preocupou em agradar pessoas. Lembra daquele discurso do Senhor Jesus em João 6? Que o povo estava seguindo Jesus por causa da multiplicação dos pães e peixes? E Jesus fez um discurso duríssimo para toda aquela multidão. E toda a multidão foi embora. Os discípulos de Jesus foram embora, exceto os 12. E você acha que Jesus ficou preocupado? Não, Jesus falou, e vocês? Não querem ir também não? Foi quando Pedro falou, né? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 10, o que ele falou? Se eu quiser agradar a homens, não serei servo de Cristo. Então o que vai nos livrar de pegarmos ensinos que são citados na própria Bíblia e sermos livres dos enganos é um coração totalmente próprio para com Deus. Um coração que não é apegado a pessoas, a não querer ser sempre politicamente correto. Por exemplo, aqui no canal, eu vou ser tentado a ser politicamente correto para poder ganhar inscritos, para poder ganhar curtida, para ganhar visualização. E aí, será que esse é o coração próprio? Se nós tivermos esse tipo de coração, nós não vamos receber a iluminação da verdade, meus irmãos. Porque o engano é sutil. O diabo ele é sutil, ele usa a própria Bíblia para nos enganar. Ele fez isso com Jesus e vai continuar fazendo. Então, um coração próprio para com Deus. E em segundo lugar, se nós quisermos ser livres dos enganos, nós precisamos vencer o espírito de intimidação. Porque Satanás ele usa até mesmo pessoas próximas de nós para nos intimidar, para que nós possamos desistir de aprender e ensinar exatamente aquilo que está na palavra de Deus. Então, um coração próprio para com Deus, sem se preocupar com pessoas. Obviamente, nós queremos ganhar pessoas, mas sem se preocupar em ter rabo preso com pessoas. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E, em segundo lugar, não sermos dominados
pelo espírito de intimidação. Então, se tivermos esse coração próprio e livres da intimidação, aí sim, o Espírito Santo vai nos presentear com muitas verdades, meus irmãos. Eu sou prova viva disso. Deus tem revelado muitas verdades ao meu coração por causa da minha coragem em buscar a Deus, disposto a aceitar o que está escrito, independente de que fulano de tal vai achar ou não. E também por sermos livres da intimidação. Se Satanás não conseguir te frear com relação ao teu coração disposto a aceitar o que está escrito, com coragem e ousadia, ele vai te tentar da outra forma, intimidação. Você vai perder amigos, você vai perder posições nas suas igrejas, você vai perder isso, vai perder aquilo, as pessoas vão te abandonar, você vai ficar sozinho. Que fique, meus irmãos. Olha para os profetas no Antigo Testamento, praticamente isolados. Olha o profeta Micaías, 400 profetas contra ele. Jeremias, praticamente sozinho. Então, nesse tempo do fim, nós precisamos ter o espírito de profecia, aleluia. O espírito de Jesus Cristo é o espírito de profecia. E não pense que nós vamos agradar a multidões, porque não vamos, queridos. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, e Deus tem levantado Joões Batistas para preparar o caminho para a sua vinda. Ou seja, ministérios praticamente isolados, meus irmãos. O fiel remanescente é a minoria. São os 7.000 que não se dobrarão a Baal. Então, meus irmãos, precisamos ter um coração próprio, totalmente voltado para as Escrituras e disposto a aceitar o que está escrito e não se deixar levar pelo espírito de intimidação. Porque o espírito que está em nós é o espírito de ousadia. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para seu filho na fé, Timóteo, que estava permitindo com que o espírito de intimidação roubasse o dom que foi colocado na vida dele por imposição de mãos do Paulo e do presbitério para ele. Todos estavam desprezando a Timóteo por causa da sua pouca idade. Mas em 2 Timóteo, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, através de Paulo, exortou a Timóteo: reavives o dom que há em ti. Porque o Espírito que está em você não é um espírito de temor, mas é um espírito de fortaleza. Então confie no Espírito Santo que está em você. Não se deixe ser intimidado por ninguém. Porque se nós permitirmos ser intimidados, o dom de Deus que está em nós vai ser estancado. E Deus vai levantar outra pessoa no nosso lugar para cumprir a sua missão. Então, meus irmãos, coração próprio para com Deus, totalmente voltado e disposto a aceitar o que está escrito e sermos livres da intimidação. Se tivermos com essas duas disposições, nós vamos receber cada vez mais iluminação da verdade. E através da nossa vida nós vamos libertar outros irmãos. E aí nós vamos, cada um fazendo a sua função no corpo, cumprindo a missão de Deus nesse tempo do fim. Amém, queridos? Então é isso. Cuidado, não é porque está escrito que é a verdade. Tem que estar escrito, sim, mas dentro do contexto, para ser aplicado no momento certo na nossa vida. Porque só assim nós vamos vencer o engano e cumprirmos a missão dessas duas testemunhas. As duas testemunhas têm dois aspectos: antes do despertamento e depois do despertamento. Então Deus tem levantado duas testemunhas para poder despertar as 10 virgens. E juntamente com as 5 que responderem, com a menorá devidamente acesa, aí sim cumprirmos a missão na última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade que antecederão a volta de Jesus. Amém, queridos?
tendo conhecimento da verdade, nós sabemos claramente que Jesus não pode voltar hoje, que a igreja não está pronta para receber Jesus ainda. Quem tem o entendimento da verdade sabe que precisa acontecer os últimos 7 anos para Jesus voltar. E nesses últimos 7 anos tem 2 eventos. Tem o grande e maior avivamento da igreja. E depois, só depois, o anticristo vai se manifestar. Amém, queridos? Mas o grande avivamento da igreja não pode vir hoje, porque está escrito na palavra que 10 reinos precisam ser unidos. Quando 10 reinos potentes se unirem, aí sim, meus irmãos, a chuva serôdia virá. E na metade da semana, o anticristo vai derrubar 3 desses 10 reis. Vai surgir como chifre pequeno, como o 8º. E aí sim, ele vai perseguir os santos, vai cessar o grande avivamento. E só depois, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus volta. Então, se nós não tivermos esse entendimento básico das Escrituras, nós vamos entender a escatologia de forma totalmente comprometida. Amém, queridos? Então, esse é o vídeo que eu gravei aqui com vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar os irmãos a serem livres dos enganos desse tempo do fim. Amém? Não se esqueçam, coração próprio para com Deus, totalmente disposto a aceitar o que está escrito, sem rabo preso com ninguém. E 2, não ser levado pelo espírito de intimidação, para que o dom de Deus não seja cessado na nossa vida. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.